deixar de fazer menção a um fato extremamente triste também, tá? Que foi o ato extremo praticado pelo companheiro Erasmo Nizam Brito Barbosa, né, que em setembro de 2020 cometeu o ato de tirar sua própria vida no local de trabalho, dentro de um aspecto que a gente entende que seja convergência, né, dos impactos e das consequências disso que nós vamos estar a falar. Primeiro, em relação à questão da pandemia. A pandemia ela surgiu como uma surpresa no mundo, pegando todo mundo, né? Pessoas, instituições, países, nações, né? Na surpresa daquilo que a pandemia poderia causar às pessoas e, por conseguinte, às civilizações. E nesse impacto, no ambiente de trabalho, mais especificamente no nosso, o movimento sindical petroleiro saiu à frente junto com a Petrobras, já propondo iniciativas de proteção do trabalhador no seu ambiente de trabalho, a exemplo da utilização de máscara, algo que foi tão combatido pela empresa, tá? A questão da redução de escala, quando a Petrobras fez o seu inverso, aumentando a sua escala, e mesmo a considerar a questão dos protocolos de testagem, que nós também sugerimos alguns protocolos, aprovados inclusive por algumas autoridades da vigilância sanitária, mas a Petrobras insistiu em aplicar determinados procedimentos que, em muito, contribuíram até para a proliferação de casos de contaminação da pandemia dentro da Petrobras. Infelizmente, tudo isso faz parte, felizmente, né, a gente tem que entender que isso faz parte de um certo processo que estamos a vencer, até a duras penas, porque o processo de vacinação surgiu toda uma ofensiva contrária, né, bom se dizer, a partir desse governo que aí está, mas por conta da efetividade das ações, inclusive de autoridades, cientistas, pesquisadores, a exemplo da própria doutora Maria Maena aqui presente, se posicionando a favor de alguns aspectos e alguns protocolos, inclusive no que diz respeito à questão vacinal, é que nós estamos realmente a vencer esse processo. Não obstante isso, foram mais de 15 mil trabalhadores contaminados com Covid no sistema Petrobras. E atrelados a essa questão da pandemia, que trouxe todo um desassossego, não só a classe trabalhadora, mas não só a categoria petroleira, aliás, mas a toda a classe trabalhadora, é preciso que se entenda que, associado aos aspectos emocionais que uma pandemia poderia causar em relação aos trabalhadores do sistema Petrobras, tivemos outros fatores que vieram também a comprometer e a influenciar na questão da sua saúde, não só no seu ambiente de trabalho, mas principalmente na sua saúde específica dentro até do recesso do seu lar e os impactos dessa conjuntura que se apresentou para nós. E isso vem pautado num conjunto de pacote, né, de desinvestimentos que a Petrobras começou a praticar numa política de desmonte do sistema Petrobras. A exemplo do que aconteceu não só em alguns estados do Nordeste, mas principalmente e de uma forma bastante incisiva no estado da Bahia, onde todo o campo de produção terrestre já foi repassado para o mercado privado, e da mesma forma agora, de uma forma bastante contestada, a venda da refinaria Landulfo Alves, que agora chama-se refinaria Mataripe, tá? Em que os aspectos desse processo trouxe muitos impactos que a gente tem a entender, principalmente quando se refere à própria questão da saúde mental dos trabalhadores que passaram por todo esse processo. A saúde mental, companheiros, que hoje mesmo, numa reunião da comissão, junto com a comissão de SMS, aí, uma reunião corporativa, uma reunião ordinária, né, estabelecida no nosso acordo coletivo de trabalho, a Petrobras apresentou para nós uma linha de tempo onde praticamente 2021, ano passado no caso, todas as ações, ou muitas das ações, a maioria das ações da gestão de saúde foi voltada para o aspecto da saúde mental dos seus trabalhadores. Isso deixando claro que os impactos de todo esse processo de desmonte do sistema Petrobras vem trazendo
consequências por demais daquilo que a gente entende ou que a gente tem a compreensão dos impactos que possam causar na saúde mental dos trabalhadores. Com muitos aumentos de síndrome de pânico, com muitos aumentos de questão de quadros depressivos, com um aumento muito grande de burnouts, com um aumento muito grande de aumento de taxas assim, a tipo de aumento de casos, Jesus amado, da glicemia, da alta da pressão, de distúrbios, né, endócrinos aí que foram bastante comentados hoje pela Petrobras, e a gente levou isso à compreensão da empresa, que tudo tem a ver em relação a esses aspectos aos quais nós estamos sendo submetidos. E esses aspectos de transferências, privatizações, o impacto direto tem a ver com, principalmente no aspecto da saúde mental, porque o trabalhador vê de uma hora para outra todo o seu arcabouço social sendo desmontado. Uma categoria que tinha praticamente na sua estabilidade, não só no que diz respeito ao seu vínculo empregatício, mas principalmente no local onde ele está a servir a esse sistema. E de uma forma, vocês imaginem aí em Salvador, companheiros com sua vida estabilizada, trabalhando na RELAM, ou pelo menos trabalhando na UNBA, e de repente se vê obrigado a transferir toda a sua estrutura familiar para o Paraná, sendo transferido para a Repar, para a Duque de Caxias, sendo transferido lá para a Reduc, e outras unidades, principalmente da área do refino. Então, quando a gente diz assim, quais são os impactos, a Petrobras tinha tanta noção disso, que ela informava para a gente que desenvolveu, inclusive, um programa específico para o acompanhamento da saúde mental dos trabalhadores. No entanto, a divulgação disso, a divulgação entre o coletivo dos trabalhadores, isso ficava muito escondido de uma certa forma, de que, assim, fazendo com que os trabalhadores não tivessem acesso pleno a todos esses programas que elas foram disponibilizados para ele. A gente conhece poucos ou quase nenhum trabalhador que fez uso desses recursos. Então, fica muito fácil para a empresa apresentar que disponibilizou programas de acompanhamento psicológico, apoio, né, às famílias, no caso, que passaram por todo esse processo, quando a gente sabe que o ato extremo praticado pelo companheiro Erasmo Nizam, se não chegaram próximo, olha, muitos colegas realmente sucumbiram de outra forma a todo esse processo ao qual ele foi submetido, porque esse processo que a Petrobras implementou, ou pelo menos esse sistema de desmonte que esse governo implementou ao sistema Petrobras, ele não adoeceu o trabalhador. Sabe, eu vou mais além. Ele ocasionou sofrimento ao trabalhador. Nós sofremos isso. Tá? Algo que você diz assim, você impor sofrimento às pessoas, e nós sofremos muito com isso, ao ponto, volto a dizer, que um trabalhador, não suportando esse sofrimento, deu cabo à sua vida dentro do ambiente de trabalho. Mas isso nos leva a pensar de que forma, companheiros e companheiras, doutora Maria Maena, como é que a questão da saúde do trabalhador ela pode ser discutida no ambiente do trabalho. E aí eu vou entrar numa sequência a partir do chão de fábrica, culminando com as instituições representativas. Primeiro, o seguinte, o trabalhador em si, ele tem que ter a consciência, ele tem que ter a noção, porque a questão que envolve a sua saúde tem que ser algo que tem que partir dele a iniciativa de fazer a defesa. O trabalhador ele precisa ter plena consciência de que a questão da sua saúde, né, que tem a ver, por consequência da sua integridade e mais ainda a sua vida, porque doença do trabalho mata. Efeitos colaterais acumulativos de doença do trabalho inabilita para a vida e, por conseguinte, o leva à morte. Então, o trabalhador precisa, primeiro, estabelecer, e eu vou dar um exemplo muito claro, do ambiente de trabalho do qual ele está inserido. E o trabalhador no chão de fábrica, o indivíduo, eu quero trazer a noção, que eu estou falando do indivíduo, ele deve ter a noção, por exemplo, em relação ao seu ASO. A Petrobras pratica como riscos
que são de exposição, apenas a questão do risco físico ruído. E nós conseguimos, através de acordo coletivo, através da luta sindical, estabelecer que o trabalhador ele tem a oportunidade de escrever no seu laudo, tá, os demais riscos que ele está exposto. E isso o trabalhador tem que praticar. Ele tem que praticar isso porque é a defesa da saúde dele que ele tem que começar a fazer, independentemente das instituições sindicais e representativas, ele tem que levantar essa bandeira. A defesa da minha saúde tem que começar por mim. Por mim. Então, mas como é que ele pode vir a fazer isso? E aí vem o primeiro ponto, que é a questão de um processo de formação, e aí já é um input aí para os colegas que vão discutir mais à frente, a forma de levar formação voltada para a saúde do trabalhador direto lá no chão de fábrica, de como é que ele pode reconhecer a importância da sua própria atuação, independente de instituições representativas. E eu abrindo aqui um parênteses, eu quero dizer aí que a mesa, me avisa aí quando faltar uns 5, 7 minutos para que eu convija na minha explanação. E dentro desse pressuposto, a gente diz assim, depois do trabalhador, qual seria o fórum mais imediato onde a questão da saúde do trabalhador tem que ser posta? E aí a gente vai para o próprio chão de fábrica, onde a gente vem com as comissões internas de prevenção de acidentes. E nessa comissão interna de prevenção de acidentes, doutora Maria Maene, a gente precisa quebrar um primeiro paradigma, que é estabelecido assim historicamente dentro das comissões do chão de fábrica. Normalmente, as comissões internas de prevenção de acidentes têm um direcionamento voltado para a questão de segurança. Não tem uma visão, ou pelo menos uma parte dela, voltada para a saúde do trabalhador. Muitas vezes, ou historicamente, a gente quer dizer o seguinte, as comissões e as representações no local de fábrica está direcionada para as questões dos riscos iminentes. Mas para a questão da saúde do trabalhador, da possibilidade do comprometimento da saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, isso a gente não vê como prática nas atuações da CIPA. E aí seria um segundo ponto que a gente quer deixar bem claro, que o trabalhador ele tem que sinalizar para as CIPAs os impactos e os aspectos que a sua saúde estão sendo expostos. Tá? E levar essa discussão, extrapolar essa discussão, fugindo mais da questão de segurança, aquela questão do security e do safety. Tá? Voltar realmente para a questão da saúde, porque eu volto a dizer, se o trabalhador ele precisa fazer ele próprio a defesa da saúde, mas coletivamente no ambiente do trabalho, essa discussão de saúde do trabalhador tem que ser feita dentro das comissões. E como é que a gente pode dar um exemplo disso? Na CISPAT. A CISPAT pode ser um espaço em que as próprias CIPAs podem levar temas exclusivos da saúde do trabalhador para fazer parte. Até porque, dentro da paridade estabelecida para a CIPA, até mesmo no programa da CISPAT, essa paridade pode ser exercida. E o trabalhador pode dizer, não, nós queremos levar a doutora Maria Maene para discutir saúde do trabalhador durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Nós queremos levar o doutor Ricardo Garcia para falar de saúde mental lá dentro. Queremos levar a assistente social do Sindipetro, lá do Sindicato Caxias, do Sindipetro Bahia, para falar sobre os impactos das transferências e dos desmontes do sistema correspondente. Então, a saúde do trabalhador ela pode ser abordada assim a partir do fórum. E aí que vem, extrapolando o intramuros, qual seria o próximo fórum? Aí vem a primeira instituição que se chama os sindicatos de representação da categoria. Os sindicatos da representação da categoria, como todos os sindicatos, têm uma ação assim especificamente ou no seu bojo de como se fosse uma instituição reativa. Reativa no que se refere a ataques que possam sofrer direitos e conquistas dos trabalhadores. Se nós conseguimos uma hora extra 100%, e essa hora extra, esse direito é ameaçado, o sindicato reage. Quando, na verdade, a questão da saúde do trabalhador, ela tem que haver uma ação mais propositiva. E a gente tem
uma máxima. Isso não é só a título de sindicato, não, tá, companheiros? A gente tem mesmo em termos de classe. A gente ainda tem muita discussão se a questão da saúde do trabalhador é um tema que mobiliza a categoria, a classe trabalhadora, em torno da discussão para fazermos uma luta. E o que é que nós estamos a observar? Nós estamos a observar, fazendo um link aí com a questão da pandemia, que a questão da CAT, nós não conseguimos reagir ao fato de não termos ainda os empregadores, as empresas, as corporações, a obrigatoriedade de emitir a CAT para os trabalhadores que adquiriram Covid no ambiente de trabalho. Isso daí é uma das maiores injustiças praticadas ao mundo, à classe trabalhadora brasileira, uma vez que os impactos e as consequências disso não estão voltadas apenas para a saúde do trabalhador, mas principalmente para a sua proteção previdenciária. E isso nós não conseguimos, nem em termos de sindicato, nem em termos de confederação, nem em termos de central de trabalhadores. Estamos empacados ainda nessa questão da CAT. E o movimento sindical, ele tem que estruturar a sua Secretaria de Saúde, e aí eu chamo a atenção aí os companheiros João Marcos, como outras secretarias, eu digo ao companheiro João Marcos, chamando a atenção, porque o Sindipetro Bahia, ele consta com um diferencial. Ele tem uma estrutura, uma assessoria de alguém que realmente conhece os meandros da questão da saúde do trabalhador, mas o extrapolamento dessa ação, e é essa proximidade que o sindicato tem por obrigação fazer, é fazer o link da saúde do trabalhador no chão de fábrica, fazer a defesa desse trabalhador no chão de fábrica junto às corporações, e aí nós da categoria petroleira, nós temos um acordo coletivo que o seu 7º capítulo, que trata dessa questão da saúde, é uma referência em termos de convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho para muitas categorias no Brasil, mas os sindicatos precisam também fazer essa ponte do trabalhador com a empresa e principalmente para os órgãos externos da sociedade que discutem a saúde do trabalhador, a exemplo dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, que são poucos os sindicatos que fazem essa proximidade, que fazem esse link, que atuam junto aos serestes das cidades onde ele tem atuação. Então, é um campo que nós precisamos extrapolar. Fora isso, tem a questão da participação em fóruns deliberativos. A gente tem vários fóruns deliberativos que isso são conselhos municipais de saúde, que o sindicato tem que buscar ter assento, são comissões tripartites que fazem discussão das normas regulamentadoras que muito tem a ver com a saúde do trabalhador. Os sindicatos têm que buscar participar. São discussões que os sindicatos têm que participar mesmo, a ponto de fazer força e frente junto às confederações, tentar aglutinar necessidades e interesses dentro do campo da saúde, com categorias do mesmo setor. Então, campos para a área da saúde e do movimento sindical são muitos, mas nós batemos com muitos entraves. O próprio diretor sindical ele precisa passar por uma formação. E, como eu falei, o movimento sindical ele é muito reativo e ele vai muito naquilo de combater incêndios esporádicos. São muitos incêndios, doutora Maria Maíno, que o movimento sindical está a combater constantemente. Se nós da Petrobras tivéssemos assim, temos a obrigação de falar de saúde como nós estamos aqui agora, ao mesmo tempo, nesse processo que nós estamos passando, estamos a defender a própria subsistência da Petrobras, a própria sobrevivência das reservas que identificamos, estamos a defender e a buscar defender os próprios empregos, sabe? Estamos a procurar defender a questão de conquistas que nós estamos a ver aí com essas políticas deletérias que esse governo que está estão querendo fazer para o movimento sindical, para a estrutura do sistema Petrobras como um todo, e abrangendo isso para uma ação governamental. Nós ouvimos recentemente do presidente Lula, né, durante um evento lá na CUT, na sede da CUT de São Paulo, que o outro lado, aí entenda-se o capital, ele atuou incisivamente no sentido de desestruturar o sistema, o movimento sindical, a estrutura sindical, de desestruturar a questão dos recursos das finanças, de aplicar uma reforma trabalhista, de aplicar uma reforma previdenciária
sabe? E desestruturar, assim, direitos obtidos historicamente. Então, tudo isso está no bojo atual e nós ainda temos que fazer a discussão da saúde do trabalhador, sim. Mas isso, as instituições sindicais, voltamos a dizer, e se o Sindipetro Bahia o faz, ótimo, mas nós aqui, enquanto Federação Única dos Petroleiros, aí é uma crítica bastante construtiva, e nós estamos a discutir isso internamente, é que a questão da saúde, ela não consegue mobilizar como deveria. E olhe que nós estivemos no centro da discussão nos últimos 2 anos por conta da pandemia que vem assolando o mundo. Mas mesmo assim, a discussão da pandemia, a discussão da saúde, ainda ficou de uma forma muito periférica. Mas isso não quer dizer que os movimentos sindicais, que os sindicatos ficaram alheios a isso. Porque da mesma forma a gente tem assim, se eu falei da questão do trabalhador no chão de fábrica, da questão da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, talvez os sindicatos tenham que colocar no seu planejamento para a área de saúde cursos de formação para atuação desses segmentos, da CIPA, e a gente tem um exemplo que o Sindipetro Norte Fluminense de vez em quando promove, cursos de cipista para ter uma atuação voltada do ponto de vista do trabalhador. A Federação Única dos Petroleiros talvez tenha que estabelecer critérios para fazer congressos, seminários em relação a isso, tá? Direcionada para a saúde do trabalhador, como é que nós podemos efetivamente discutir isso, fazer esses links, e quando a gente faz isso, a gente remete para a atuação das confederações. As confederações que, se as federações já têm certas dificuldades, aí eu quero dizer que, isso é um ponto de vista meu, que a partir das confederações, as atuações já começam a se tornarem como se fossem cartoriais. Elas não operacionalizam ações efetivas, sabe, no sentido de que essas atuações cheguem até o chão de fábrica. Fazem a discussão, fazem a ponte com a academia, fazem a ponte com segmentos de pesquisas, mas esse link da saúde do trabalhador, ele começa a se distanciar um pouco do chão de fábrica. E eu posso dizer assim, olha, a CNQ, ao qual nós somos vinculados, ela, se você perguntar e procurar, tem programas. E se a gente abranger, fazer um link para ir convergir já para o meu fechamento, a própria CUT, a própria Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que também compõem a categoria petroleira, a CCPTB, a CUT, sabe? E as demais centrais de outras, tem programas muitos. Mas nós precisamos fazer isso chegar ao chão de fábrica. Nós precisamos fazer com que o trabalhador tenha noção das políticas que são implementadas, discutidas, combatidas, voltadas para a sua saúde. E são essas pontes que precisam serem construídas. São essas pontes que precisam ser estabelecidas. Porque senão o trabalhador lá no chão de fábrica, ele vai se deixar levar, ele vai se deixar contaminar, ele vai se deixar adoecer. Por quê? Porque ele não é abrangido, não é atingido por essas discussões que são feitas nos fóruns que estão lá no cume da pirâmide de representação, onde a saúde e a doença está posta. E seriam mais ou menos, eu falei que seria bem na linha da formação, da discussão da saúde nos fóruns e nas pontes que nós precisamos estabelecer. Porque nós podemos discutir várias formas, né? Por exemplo, a gente pode dizer assim, qual é a revisão periódica da listagem lá das doenças ocupacionais que estão postas e reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, sabe? Isso é algo que vai ser discutido num fórum lá em cima, sabe? A nível de confederação, a nível de central, mas o trabalhador ele precisa saber o seguinte, olha, no ambiente do trabalho, de óleo e gás, eu estou submetido ao benzeno. E poucos trabalhadores sabem disso. Basta, eu vou dar um exemplo prático, chegue no momento que você for abastecer combustível no seu carro, num posto de gasolina, e pergunta a um frentista, amigão, qual foi a última vez que você fez um exame para contar suas plaquetas? Primeiro que ele vai tomar um susto, ele não vai nem saber o que é.
Ele vai dizer assim, plaquetas? De quê, meu amigo? Não, a plaqueta do seu sangue, que você está exposto a isso. Então, é essa discussão que nós precisamos fazer, são essas pontes que nós precisamos construir para que a discussão da saúde do trabalhador ela surja no local de trabalho com o próprio trabalhador tendo entendimento do ambiente de trabalho no qual ele está inserido, até as discussões com as nossas centrais e, quiçá, aos nossos partidos políticos, que existe uma ligação direta com essa discussão, porque no Congresso se discute muito a questão de saúde do trabalhador, e se essas pontes estiverem construídas, estiverem rígidas e realmente funcionais, com certeza, doutora Maria Maína e companheiro, nós conseguiremos levar a saúde do trabalhador com toda a seriedade que precisa ser feita. E para finalizar, eu acho até que eu já falei essa frase no início, que foi que eu ouvi numa rádio, dizendo o seguinte: quando a gente não tem tempo para discutir saúde, para cuidar da nossa saúde, com certeza a vida nos mostra encontrar tempo para tratarmos das nossas doenças.